queridos amigos, homens de prata e mulheres de prata. Hoje eu vou fazer um episódio muito legal. Nós vamos receber a primeira aprendiz, a mulher de prata. É isso mesmo, 42 anos, vou receber aqui a Aline Salve, uma empreendedora, uma escritora, uma apresentadora. Olha, vocês não fazem ideia, ela com 42 anos, o que essa mulher já fez e o que ela continua fazendo. Seja muito bem-vinda, Aline, é um prazer recebê-la aqui no Homens de Prata. Eu sei que, como você falou, você não tem 50, não importa, você tem histórias e a mentalidade que a gente precisa. Então seja muito bem-vinda aqui. Gratidão, muito obrigada por esse convite, é um prazer estar com vocês. São 42 aninhos muito bem vividos, né? Graças a Deus, com muitos desafios aí, acho que é isso que faz com que a gente tenha essa mentalidade mais avançada, né? As pessoas olham para mim e falam, nossa, você tem 40 mesmo? Né? Porque desde cedo encarando os desafios de frente, sem desviar, é bem né? diferente. Você é casada com? Fábio. E tem um filho? Gianluca. Que bacana. Você mora próximo de São Paulo, né? Você não mora em aqui? Vinhedo, interior de São Paulo. Pertinho. Bom, gente, agora, como a gente falou que você começou muito cedo, o que você começou a empreender, ou como começou a empreender aos 14 anos? Como é que surgiu esse primeiro movimento da veia empreendedora? Aos 12 anos, a minha mãe e o meu padrasto, né, que eles separaram, tinha 3 anos, eles já me davam desafios, né? Mãe, eu quero um tênis tal, uma calça tal, quero... e participar da excursão XYZ. Eles me falavam, não temos dinheiro para isso. E eu perguntava, então o que eu faço? Eles me davam meta. A minha mãe empreende há 45 anos, ela tem um salão de beleza, e o meu padrasto, que já é falecido, na época ele tinha uma loja de bebidas. Então eles me davam metas, você quer um tênis? Tá, 20 dias trabalhando tal hora, e assim começou. Aí eu percebi... Isso em Americana? Lá em Americana. Legal. Isso com 12 anos. Aí eu percebi, por volta dos 14 anos, que quando eu vendia as minhas coisas, eu faturava muito mais do que ajudar minha mãe. Então eu comecei indo em feiras, Beauty Fair, que eu estou indo agora como convidada especial. Mas ligada à beleza? A beleza, porque minha mãe tem salão, né? Eu ia junto nas feiras e tal. E aí eu comprava acessórios, né? Brinco, acessório, roupa, etc e tal. E eu chegava na sala de aula, ai Aline, que lindo o seu brinco. Coração gigantesco, né? Eu tirava e dava o brinco. Ai, que lindo o seu anel, eu tirava. Até que um dia eu falei, o quê? Depois da terceira ou quarta vez que isso aconteceu, deu aquele estalo, né? Falei, por que eu vou dar? Eu vou comprar mais peças, né? E tudo que eu usava, eu vendia. Então, eu comprava 4, 5 das mesmas peças e eu era a minha própria modelo. Aí, já na segunda vez que eu fui para essa feira, eu já trouxe uma quantidade maior e comecei a contratar as amiguinhas. Você já fez a sua rede de distribuição? Já fiz minha canais rede. De distribuição? Foi. Com 14 anos? Com 14 anos. Depois eu comecei a buscar as coisas nos Estados Unidos para revender aqui. E com 14 para 15 anos, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos que eu paguei trabalhando 1 ano e meio para minha mãe, das 13 às 19 horas, que era quando eu chegava do colégio. E aí, com esse dinheiro, ao invés de comer, o que eu fiz? Eu ganhei aproximadamente, na época, isso foi em 94 para 95, o dólar estava 1 para 1 ainda, época fantástica. Eu peguei $100, comprei em grocery, fui numa loja, comprei snacks, só porcaria, e $1.400 eu comprei em eletrônicos e cosméticos. Cheguei no Brasil em menos de 2 semanas. Uma pequena moambeira da época. É tipo uma sacoleira, isso mesmo, sacoleira fina, né? Porque eu ia comprar em Miami, olha só. E nas feiras e tudo mais. Aí quando eu voltei, em menos de 2 semanas, eu já tinha o valor já suficiente para voltar para lá. Cheguei, mãe, quero voltar para os Estados Unidos. Como assim, menina maluca? A gente ainda está pagando, não tem dinheiro. Falei, tá aqui. Ela, meu Deus, você não comeu? Falei, comi, mas não comi comida. Então isso de enxergar a oportunidade, onde outros jovens, eu fui numa excursão de 300 jovens. Nenhum teve essa atitude. Nenhum, eu fui sozinha com os amigos. Você já foi voltada com a ideia, né, para fazer negócio? Não fui voltada, não. Chegando lá, eu achei a comida muito cara e falei, eu não vou gastar todo o meu dinheiro com comida, não. Eu vou economizar e eu vou comprar coisas para chegar lá, eu revender e ter dinheiro para voltar aqui. Quando eu cheguei lá, eu percebi que eu queria viver aquilo novamente. Eu já achava que era pouco, eu sempre fui assim, sempre querendo, né, bastante audaciosa para a minha idade. E aí resolvi não comer porque eu achei a comida cara, não foi planejada, porque eu achei muito caro. Que interessante. Eu vou comer besteira e não preciso comer no restaurante e vou fazer dinheiro com isso. Que bacana. E pode ser que tenham, né, mamães, papais em casa que tenham filhos assim, que têm esse instinto, né, de empreender, que enxerga a oportunidade onde outras crianças não enxergam. E foi aí que eu comecei a empreender. Que bacana. E a carreira de bailarina? Mas antes de você responder, eu queria que vocês não esquecessem de curtir nosso canal, se inscrever nas nossas redes sociais, colocar sininho, tudo que você puder para ajudar a gente, trazer pessoas bacanas como a Aline e outros tantos que a gente traz aqui. Tá? Também agradecer a HP Enterprise, pela gentileza de nos ceder o espaço, o seu auditório tão bacana aqui em Alphaville. Obrigado, viu?
Me responde então, e a carreira de bailarina? Então, eu comecei no Baby Class com 4 anos, com 12 eu fui professora de Baby Class. Então, eu dava aula para as pequenininhas, dos 14 a 16, dei aula também para o pessoal do jazz, né? Você chegou a dar aula? Que Dei bacana. aula, eu fui bailarina. Só que depois eu fiz teatro um pouco mais tarde, né? Eu sou formada em Direito, pós-graduada em Marketing, meu mestrado em Comunicação. Fiz o UFMA em 2004, Teatro, TV e Cinema. E só que daí eu estava noiva na época, e eu tinha sonho de ser atriz e tudo mais, de palco mesmo. Eu não sonhava com TV não, eu sonhava com palco. Eu queria fazer 2004 musical. isso? 2004. E aí, só que eu já era noiva e me casei em 2006. Aí meu marido falava, não, isso aí não é para você não, vamos empreender, vamos empreender. Aí eu entrei para o negócio de estética, tive 4 franquias de estética e depois tive uma franquia de pet shop também. E entrei para o mercado de... Isso já foi. Mas quando você fez a sua primeira startup com 17 anos? Foi com 17 anos. O meu primeiro CNPJ, porque assim, eu costumo dizer que empreender é um estilo de vida. E, então, empreender empresarialmente foi com 17, mas eu comecei a empreender antes. Eu comecei a monetizar os meus talentos muito cedo. E hoje eu sei que eu já empreendia. Na época eu não sabia o que eu estava fazendo, não sabia que era empreender. E hoje eu mostro para as pessoas que você empreende primeiro em você, tornando os seus talentos úteis ao próximo, isso é empreender, sanando a dor do próximo com os seus talentos. E eu comecei a monetizar esses meus talentos muito cedo e depois eu tive o meu primeiro CNPJ que eu mantenho até hoje. Há 25 anos, eu só fui colocando mais quinais, eu tenho inúmeros quinais hoje. E que startup foi essa? Foi de telecom, de equipamentos de telecomunicação. Que bacana. Eram backlights rotativos, foi no dia 1º de janeiro de 1997, no Réveillon, no Rio de Janeiro. Eu cheguei, eu estava com os amigos, viagem de férias de Réveillon. Falei, gente, fiquei encantada. Estava parada assim do lado de um elevador no shopping das Américas, lá no Rio de Janeiro. Alguém já viu esse equipamento? E ficava mudando as lâminas, assim, era lindo, né? Uma qualidade bacana. Não, ninguém. Aí eu tirei uma foto, falei, vou ligar lá. No dia 2 de janeiro eu liguei. Como eu faço para representar em São Paulo? Ah, só precisa de um CNPJ. Fui lá, CNPJ, mandei. Tá pronto. Agora você precisa vender 36 lâminas, porque cada equipamento tem 12 lâminas. E para viabilizar a logística, você vai precisar vender 36. Faces. Meu Deus, lei 10/90. 10% é o que te acontece, 90% é como você reage a isso. Cuca, foram muitos nãos, muitos nãos, muitos nãos. Eu trabalhei em área comercial de veículo de comunicação há muitos anos. É não pra caramba. Muitos nãos, ninguém sabia o que era uma cabeça de bacalhau, até eu conseguir o primeiro sim. E aí eu construí um processo de venda, na época eu não sabia que era um processo de venda, mas por que eu digo que eu nunca aceitei não como resposta? E essa minha audácia desde criança me fez chegar onde eu cheguei. Porque eu chegava no cliente e ele falava não, só que eu não saía da frente dele. Enquanto ele não me dissesse o porquê. Aí eu anotava a objeção e contornava, ia para a próxima. Até que chegou um momento que eu consegui o primeiro sim e não tinha mais objeções. Contratei uma equipe, fiz a estruturação, o treinamento dessa equipe de vendas, o processo que eu estava utilizando, replicamos. Em menos de 2 anos, essa startup que comecei com R$0, eu vendi por R$300.000. Aí eu comecei a minha jornada de empresária, literalmente. E foi aí que você conheceu o Fábio? Eu conheci o Fábio, eu estava me formando em Direito, no último ano da faculdade de Direito. Eu estava com 20 para 21, metade da minha vida, eu tenho 42, conheci ele com 21. Antes de continuar na sua jornada de empreendedorismo, me fala um pouco sobre o Instituto de Desenvolvimento. O que é isso? O Instituto de Desenvolvimento Profissional, Mentoria 360 Graus, foi o primeiro instituto que eu fundei depois de vender todos os meus negócios. Por que eu fundei o IDP Mentoria 360 Graus? Porque eu queria estar mais perto do meu filho, que eu quase o perdi no dia do nascimento dele. Poxa, e então eu queria estar mais perto dele, eu queria fazer algo que eu não precisasse ter estruturas físicas. Eu já cheguei a ter $500 mil de break-even, de custo fixo, com as minhas clínicas, porque eram muito grandes, muitos colaboradores. 4. Eu rodava 1.200 quilômetros por semana para visitar todas, porque eu não morava, eu moro em Vinhedo, tinha 3 em Campinas e uma em Americana. Eu falava que era o triângulo da Aline. E eu rodei até a última semana de gestação, inclusive em todas as clínicas. Mas depois que eu vendi tudo, eu queria fazer algo que eu não precisasse ter essa estrutura e ter tudo isso, né, de responsabilidades, para ficar mais tempo com meu filho. Há 8 anos, mais ou menos. Há 8 anos e meio atrás aconteceu isso, exatamente. E aí você montou um instituto. E esse instituto, eu comecei com uma metodologia chamada Mentoria 360 Graus, que eu estou na T25 já, que eu trabalho os 5 principais pilares da vida da pessoa, para dar um up, né, de 360 graus, né, em todos os pilares, para a pessoa poder ter mais equilíbrio. Como eu era workaholic, era doente por trabalho, eu criei um método para transitar do estilo de vida workaholic, que é doente por trabalho, para workalover,
que é apaixonada por trabalho. Nunca mais adoeci, Cuca, mas nem uma gripe, nem a Covid me pegou. E tem Faz alguma 8 anos e idade meio que eu nesse não... instituto você tem quem? Você beneficia quem? O IDP não é de filantropia, é um instituto onde eu comercializo as minhas mentorias. Depois dele, esse foi em 2016. Agora, em 2022, eu realizei um sonho de criar, de fundar o ISV, o Instituto Salve Vidas. O ISV é 100% filantropia. O ISV é subsidiado pela Salve Vidas Franquia, que é o meu novo projeto. Tá. Onde eu tenho 13 metodologias hoje, das quais 2 são best-sellers e 5 são mais, a validação for maior, o número de pessoas que validaram essas metodologias foram maior. Então, eu criei a franquia com essas 5 metodologias e debaixo do guarda-chuva da franquia tem o instituto. Então, a franquia é mantenedora desse instituto. Onde eu cuido onde eu brinco, né? Meu sobrenome é Salve. E meus mentorados me chamam de mentora e eles sempre viviam me falando, Aline, salvando vidas. Eu falei, cara, você fala salvar com que idade, vidas? assim? 16 a 26 no instituto, mas mentorados de 30 a 80. De 30 a 80? 83 anos é a minha cliente com mais novinha. Como é que se comportam as pessoas da nossa faixa etária dessa geração prateada? Como é que você recebe e o que você trata com eles? Olha, eu amo a geração prateada porque é uma geração mais raiz, né? E eu me identifico mais com a geração raiz de tradições, de princípios, de valores, do que a geração mais Nutella, né? Nutella. Então eu me sinto mais à vontade, digamos assim. Mas os jovens e adolescentes eu ajudo por inúmeros motivos. Primeiro porque eu entendo que, sendo mãe, né? Eu não tenho como deixar um país melhor para o meu filho, mas eu tenho como deixar um filho melhor para o meu país e ajudar os jovens a serem melhores, né? Então eu penso dessa maneira e por isso ajudo os jovens. Agora, eu gosto muito de mentorar o pessoal da geração prateada porque são pessoas bem resolvidas, são pessoas que sabem o que é, que de repente não sabem o como, mas sabem muito bem o que é e sabe se valorizar, né? Sabe valorizar princípios, manter, né, presente na vida profissional, inclusive, os valores. Então, é uma geração que eu gosto muito e que tem aumentado muito nas minhas mentorias. E o que você foca nessa sua mentoria com esse pessoal? Bastante autoconhecimento e lapidação de talentos, porque existem muitas crenças enraizadas em todas as gerações, mas quanto mais tempo de vida, mais crenças você acaba cultivando, né? É natural você, quando você não pratica o autoconhecimento, quando você não ressignifica algumas coisas, você vai alimentando crenças que te sabotam. E todos nós temos crenças sabotadoras, todos nós temos hábitos que às vezes nos sabotam também, e a falta de reflexão, de autoconhecimento, faz com que as pessoas permaneçam, né, com esse mindset, com essa conduta que não traz resultados. Então, para mudar os resultados, eu trabalho toda a linha de raciocínio, eu vou entender se precisa do MMM, né, que é a mudança de modelo mental, eu vou entender se a pessoa já tem crenças fortalecedoras, eu vou entender quais são as dores da pessoa para trabalhar de forma personalizada. E são pessoas que estão na ativa ou, na sua maioria, a maior parte está nativa, mas o que as pessoas me reportam muito, e eu vejo isso acontecer, é que pessoas de 50 a mais têm dificuldade. Por exemplo, há 20 anos atrás, os C-Levels, todos os C-Levels, era meio que uma obrigação das corporações, eles eram 50 a mais, pelo tempo de know-how, pelo tempo, né, para você se tornar expert, você precisa de no mínimo 10 mil horas, né, e os CEOs têm 20, 30, 50 mil horas. E hoje em dia, esses mesmos C-Levels estão sendo trocados por profissionais 40 menos, porque são mais baratos, digamos assim, né? Dentre outros, mas com menos energia, discussão, né? Mas tem menos conhecimento também. Então, eu trabalho muito a inteligência emocional para reposicionar essas pessoas. Que bacana. Bom, para vocês, homens de prata e mulheres de prata, fica aqui a dica que é possível, né, se recolocar no mercado tendo uma boa orientação. Entendo isso, né? Eu tenho um case de sucesso, a Maria Letícia, ela é de Campinas, ela está com 78 anos. Ela foi na minha última imersão presencial. Ela está indo para a 4ª carreira dela e todas ela teve sucesso. Ela decidiu que agora ela vai ser palestrante. Ela já é advogada, ela já é decoradora de ambientes, e agora ela quer ser também palestrante. Com 78 anos ela resolveu que vai desenvolver novas habilidades. Olha que bacana. Agora me fala, você lançou um livro, me fala, em 2020, Viva a Sua Melhor Versão.
Conta um pouquinho do seu livro. Eu nunca sonhei em escrever um livro, mas aí eu me tornei sócia do Janguier Diniz no Instituto Êxito e ele já tem 28 livros publicados e quando eu conheci, ele falou, se apresenta, mostra para mim o que você já fez e tudo mais. E ele entrou no meu website e ele viu que eu tinha centenas de artigos de opinião para revistas, para jornais, para TVs, para portais e tudo mais. Ele falou, nossa, quanto conteúdo, que bacana, o que você faz com tudo isso? Eu falei, olha, Janguier, normalmente eu transformo esses artigos de opinião em e-books, eu tenho uns 40, 50 e-books editados já. Ele, e quantos livros? Nenhum, nunca sonhei em escrever um livro. Ele falou, demorou, eu te dou 1 ano, a meta é te dar 1 ano para você escrever um livro, eu mesmo vou prefaciar. E aí eu resolvi escrever. Eu peguei a... Mas qual conteúdo que você faz? Eu conto um pouquinho, digamos que eu inspire, motive um pouquinho com a minha trajetória e depois eu entrego uma metodologia com 5 ferramentas aplicáveis. Esses 5 passos são ferramentas de autoconhecimento, de lapidação de talento, estabelecimento e clareza de propósito, gestão de tempo e plano de ação. Você trouxe ele aí? Trouxe. Olha aqui para vocês, especialmente. Gente, ó. Quero autografar. E aí ele se tornou best-seller na categoria negócios da Publish New e da Amazon, rapidamente pelo fato de que não é Ctrl+C, Ctrl+V, ninguém vai copiar minha rotina, meu estilo de vida, não. Aí tem ferramentas para que você personalize e realmente saia se conhecendo melhor, entendendo seus talentos, melhorando a questão de clareza de propósito, melhorando a gestão de tempo, porque eu ressignifiquei minhas dores e eu mostro que é possível sim você ter uma vida saudável, com prioridades e valores presentes e não deixar de cuidar da sua carreira, que eu acho importante, assim como inúmeras outras mulheres consideram isso importante e não devem abrir mão. Ótima dica para vocês aqui, ó. Ter a carreira. Acho que vale a pena vocês lerem, entender um pouco mais as suas vidas. É isso. E o Janguier já veio com a gente também. Ele ainda não entrevistei, mas ele já participou de algum dos nossos eventos. Para mim ele foi uma grande inspiração. Ele é um cara bacana, eu gosto bastante. E fora isso, você está empreendendo alguma outra coisa? O que você faz quando não empreende? O que eu faço quando não empreendo? Eu amo música, eu amo dança, eu amo estar na presença do meu filho, do meu marido, das pessoas que eu amo. Amo pedalar, sair para pedalar no parque, caminhar. Legal. Gente, conversei com a nossa querida Alina Salve. Nossa, ela é uma inspiração para todos nós, né, que já somos de prata e aqueles que ainda vão se tornar homens e mulheres de prata. Aline, muito obrigado pela sua presença. Nossa, é uma escola que a gente tem horas para falar, mas acompanhe o trabalho dela. Se alguém quiser, como é que faz para acompanhar seu trabalho? Eu uso bastante o Instagram, que é o Aline, com E, _ Salvi, com I, _ novamente. E agora estou retomando também o meu YouTube, que é o Salvi News. Que bacana, acompanhe. Bom, você me deu um presente e agora também vou te dar uma lembrança da nossa querida patrocinadora Água Prata. Muito obrigada, adoro. E também nas suas viagens, como você gosta de maquiagem, uma lembrança, né? Uma necessidade super bem-vinda. Gratidão, prazer enorme estar aqui. E ainda a respeito do Viva a Sua Melhor Versão, só para lembrar as pessoas que estão em casa, uma mensagenzinha final, é que a minha melhor versão, a melhor versão do Cuca é essa que vocês estão vendo aqui. É o hoje, é o agora. Você tem que viver a sua melhor versão agora, sem ficar focado no passado. O passado é história. Aprenda com seus erros e desafios, deixe a dor lá. Não foque também no futuro, porque o futuro a Deus pertence e os seus hábitos de hoje vão refletir nos resultados do futuro. Então, viva a sua melhor versão hoje. Aqui. Legal, Aline, muito obrigado, viu? Mais uma vez. Muito Pessoal, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar, colocar o sininho nas redes sociais para vocês verem entrevistas cada vez mais legais como essa. Um forte abraço. Também agradecer a HPE mais uma vez pela gentileza de nos ceder o seu auditório para fazer essas gravações da diária de hoje. Forte abraço a todos. Homens de Prata, uma geração de valor.